E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai dissecar a anatomia de um colapso. A nossa missão aqui é entender como os eventos narrados lá no capítulo 9 do livro de Êxodo não foram só um bando de acontecimentos caóticos, mas sim um desmantelamento sistemático dos pilares socioeconômicos e políticos de um dos maiores impérios da Idade do Bronze, o Império Egípcio. É uma desconstrução absoluta de poder e a gente vai ver exatamente como isso foi orquestrado passo a passo. Então, vamos mergulhar direto nisso. A grande questão que guia a nossa investigação de hoje é bem simples, mas de explodir a cabeça. Como é que uma superpotência cai em questão de semanas? Sabe, para entender isso de verdade, a gente precisa mudar nossa lente histórica. Não dá que olhar para esses relatos apenas como lendas místicas ou simples disputinhas religiosas. O que a gente tem aqui é uma crise geopolítica fascinante e um ataque estrutural incrivelmente direcionado contra um Estado altamente funcional. E para mapear como as fundações do Egito foram para o chão, a gente vai dividir essa explicação em 5 partes rápidas. Primeiro, de inconveniência a colapso estrutural. Depois, o primeiro alvo, o poder econômico. Seguido pelo segundo alvo, a ciência egípcia. O terceiro alvo, a sobrevivência agrícola. E, por fim, a política do faraó. Vamos lá. Parte 1. De inconveniência a colapso estrutural. O ponto crucial aqui é a transição violenta que acontece na narrativa. As 4 primeiras pragas trouxeram, desconforto, sujeira, muita inconveniência. Elas incomodaram bastante, claro, mas não quebraram o país de fato. Só que quando a gente chega no capítulo 9, com as pragas de número 5 a 7, a coisa muda totalmente de figura. A gente vê uma escalada rápida para um cenário de colapso econômico total e uma ameaça literal à vida. Os golpes começam a atingir cirurgicamente os 2 maiores pilares do faraó, a riqueza da pecuária e a sobrevivência agrícola. E a forma como isso acontece é genial, porque ilustra um protocolo diplomático histórico super fascinante. Aviso prévio, recusa e execução. Essa é exatamente a estrutura dos antigos tratados de suzerania lá do Oriente Médio. Ou seja, o texto não está só jogando milagres caóticos para todo lado, não. Ele está mostrando um protocolo formal de guerra. O soberano, que no caso é a divindade dos hebreus, manda um aviso, espera o oponente recusar e só aí ele executa o juízo. É basicamente um rei legítimo agindo para recuperar súditos que tinham sido escravizados ilegalmente. O que nos leva à parte 2, o primeiro alvo, o poder econômico. Lá no Antigo Egito, o gado era a principal medida de riqueza. Era literalmente o motor da economia deles. A praga atingiu em cheio cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Acabar com esses animais, principalmente os cavalos, que custavam uma verdadeira fortuna, significou paralisar completamente a famosa elite militar e aqueles temidos carros de guerra deles. Mas, no meio de todo esse caos econômico, o relato destaca uma misericórdia enorme. A região de Gósen, onde ficavam os rebanhos de Israel, foi totalmente poupada. E mais, teve um aviso prévio para o dia seguinte, dando uma janela de tempo para qualquer egípcio que prestasse atenção pudesse proteger seus animais. E tudo isso constrói um cenário de humilhação teológica que é um verdadeiro checkmate. Cada praga destruía um pilar da sociedade e, ao mesmo tempo, humilhava os deuses associados a ele. O ataque aos rebanhos destruiu a economia e expôs a total fragilidade de deuses venerados como Apis, Mineves e Hathor, que eram representadas justamente por vacas e touros. Imagina o impacto disso. Foi uma derrota monumental mostrar que o deus de um povo escravizado tinha controle absoluto sobre os animais sagrados do Egito. E esse mesmíssimo padrão vai se repetir com a medicina e a agricultura, como a gente vai ver agora. Parte 3. O segundo alvo, a ciência egípcia. A sexta praga começa com uma ação carregada de simbolismo. Moisés joga a fuligem de um forno de tijolos para o alto e isso causa úlceras terríveis em humanos e animais. E por que isso importa tanto? Porque o forno de tijolos era o símbolo máximo, o instrumento literal da escravidão dos israelitas. Tem uma ironia poética e histórica fortíssima aqui. As cinzas do próprio trabalho escravo sendo usadas como a arma que colocaria a liderança de um império inteiro de joelhos. Agora, o que é realmente chocante aqui é o impacto social dessa impureza. Essas úlceras, que pareciam uma espécie de antraz cutâneo atacando joelhos e pernas, geravam um status de impureza extrema, segundo as leis daquela época. Quem pegasse estava fora. Não podia participar de absolutamente nenhuma atividade pública ou religiosa. Isso não só incapacitou fisicamente os renomados magos do Egito, acabando com aquele prestígio científico e médico deles, como isolou e paralisou completamente a elite administrativa. O governo deles simplesmente parou de funcionar.
E a coisa piora. Parte 4. O terceiro alvo, a sobrevivência agrícola. A precisão da fonte primária ao descrever isso é de arrepiar. O evento rolou no comecinho da primavera egípcia, o que pelo nosso calendário seria entre o final de janeiro e o começo de fevereiro. O linho estava em flor e a cevada já estava espigada. Resultado, ambos foram riscados do mapa na hora. O trigo e a espelta só sobreviveram porque ainda estavam germinando debaixo da terra. Mas o estrago já estava feito e foi catastrófico. Sem cevada, acabou a cerveja e a alimentação básica. Sem linho, a indústria têxtil e de exportação foi para o buraco. Foi o decreto definitivo do fim da autossuficiência do império. O país quebrou de vez. E a execução desse golpe veio através de uma tempestade de granizo devastadora. Culturalmente, demonstrar esse nível de controle sobre a chuva e os céus era um desafio frontal à deusa dos céus, Nut. Mostrar domínio sobre os elementos com tanta fúria provava uma supremacia incontestável sobre todo o panteão celeste do Egito. Só que, mais uma vez, a fonte relata um momento de compaixão antes da destruição. Foi emitido um alerta para que os egípcios recolhessem os seus servos, igual que a gado que tivesse sobrado para lugares seguros e cobertos, para tentar evitar uma mortalidade máxima. Finalmente, chegamos à parte 5, a política do faraó. A gente precisa parar um segundo para olhar para essa citação maravilhosa. Pela primeira vez na história registrada, o faraó admite verbalmente com todas as letras que foi derrotado. É uma concessão diplomática sem precedentes vindo de um cara que todo mundo ali considerava um deus vivo e infalível. Os textos dizem que ele estendeu as mãos ao céu, e a arqueologia até confirma esse costume. Os pesquisadores já encontraram estátuas lá no Oriente Médio de homens orando exatamente assim, de mãos erguidas. É a imagem clássica do gesto de rendição. Pelo menos por um momento. Mas aí fica a dúvida, por que raios, depois de confessar o erro e ver o país desmoronar, ele volta atrás e endurece o coração de novo? Para entender a cabeça do faraó, a gente tem que falar sobre o conceito de Ma'at. Ele não estava agindo só por teimosia irracional. Ma'at é a ordem suprema, a verdade divina e a autoridade absoluta que ele tinha o dever de manter intacta. Liberar toda a sua força de trabalho escrava significava abrir mão formalmente dessa Ma'at e dizer para todo mundo que ele não era divino coisa nenhuma. Então, na mente de um líder antigo amarrado a esse sistema, ele preferia arriscar o país morrer numa fome crônica do que se curvar publicamente e definitivamente diante do Deus de um povo subjugado. O que nos traz, no fim das contas, a uma reflexão bem profunda para fechar nossa análise. A gente viu aqui como riqueza imensurável, ciência avançada, agricultura de ponta e até a autoridade supostamente divina de um mega império puderam ser metodicamente demolidas em questão de semanas. Então, a pergunta que fica martelando e que a gente precisa se fazer é: se as fundações dos maiores sistemas que a humanidade já construiu são assim tão frágeis, com que se parece o verdadeiro e inabalável poder? Fica aí o convite para a gente continuar questionando e aprendendo as lições complexas que a história nos entrega. Um abraço e até a nossa próxima explicação.